Em uma noite gelada de inverno, Laura, uma jovem de 30 anos, estava se despedindo de seus pais, Marta e Roberto, após uma agradável visita. Com o vento uivando lá fora, ela decidiu que era hora de voltar para casa antes que a nevasca piorasse. Sem seu carro, que estava na oficina, Laura teria que caminhar pelas ruas cobertas de neve. Enquanto envolvia o pescoço com seu cachecol, ela se despediu dos pais, que, com um tom nostálgico, mencionaram como noites como aquela traziam à tona lembranças dolorosas. Laura concordou, com um sorriso triste, antes de enfrentar o frio que a aguardava. As ruas estavam quase desertas, com poucos carros passando apressados e as pessoas se abrigando do frio intenso. Ao caminhar pelas ruas cobertas de neve, Laura se perdeu em seus pensamentos, recordando momentos felizes e tristes, especialmente aqueles relacionados ao seu irmão gêmeo, Daniel, que havia desaparecido há muitos anos. Perdida nessas memórias, Laura não percebeu o obstáculo à sua frente até que tropeçou em algo macio e caiu na neve. "Ai!", exclamou uma voz fraca, arrancando-a de seus devaneios. Com o coração disparado, Laura rapidamente se agachou para ver o que havia acontecido. Para sua surpresa, ela percebeu que havia tropeçado em um homem sem teto, enrolado em uma fina manta já coberta de neve. O homem estava quase invisível naquele cenário branco e gélido, o que a fez sentir-se ainda mais culpada por não tê-lo visto antes. "Meu Deus, desculpe, eu não te vi", exclamou Laura, horrorizada ao perceber a condição deplorável em que ele se encontrava. O homem sem teto, com os cabelos desgrenhados e uma barba espessa e suja, parecia mais um espectro abandonado do que um ser humano. Seu rosto estava encoberto por sujeira, e sua expressão era de resignação e cansaço. Ele olhou para Laura com olhos opacos, mas, mesmo assim, tentou tranquilizá-la. "Não se preocupe, senhorita, estou acostumado com isso", disse ele, com a voz trêmula de frio, enquanto tentava cobrir-se novamente com a manta fina que mal o protegia. Laura, sentindo uma pontada de dor em seu coração ao ver a condição miserável daquele homem, não conseguiu simplesmente ignorar a situação. A noite estava especialmente fria, e a previsão indicava temperaturas ainda mais baixas. "Você vai ficar bem aqui?", perguntou Laura, sua voz carregada de preocupação genuína. Ela sabia que deixá-lo ali significaria provavelmente condená-lo a uma noite de sofrimento ou até algo pior. O homem, tentando manter sua dignidade, respondeu que ficaria bem, mas o som alto de seu estômago denunciou a verdade: ele estava faminto e, provavelmente, desnutrido. A compaixão e a determinação de Laura falaram mais alto. "Por favor, deixe-me ajudá-lo", insistiu ela. "Você pode passar a noite na minha casa, eu prepararei algo quente para você comer e um banho para se aquecer." O homem, surpreso pela oferta inesperada, olhou para Laura com desconfiança. Ele estava acostumado à indiferença e à crueldade das pessoas, não à generosidade. "Por que você está me ajudando?", perguntou, buscando alguma falsidade em seus olhos. Laura explicou que sempre havia se dedicado ao trabalho voluntário na igreja e que sentia que ajudar os outros era sua missão de vida. Sua sinceridade quebrou as barreiras de desconfiança do homem, e ele finalmente aceitou a oferta. Com o homem agora de pé ao seu lado, Laura começou a caminhar em direção à sua casa. O homem, que se apresentou como Daniel, caminhava ao seu lado, deixando marcas na neve que testemunhavam sua dura jornada. A cada passo, ele parecia mais incrédulo, como se não pudesse acreditar que, em uma noite tão fria e cruel, tivesse encontrado um refúgio. Laura, por sua vez, sentia uma estranha sensação de déjà vu, como se aquele encontro fosse mais do que uma simples coincidência. Enquanto caminhavam, Daniel contou um pouco de sua história, embora suas palavras fossem poucas e hesitantes. Ele mencionou como havia aceitado seu destino nas ruas, acreditando que, em uma noite como aquela, o frio o levaria embora para sempre. Mas agora, graças a Laura, ele sentia uma fagulha de esperança renascer dentro de si. Era como se a vida estivesse lhe oferecendo uma segunda chance, e ele não sabia como expressar sua gratidão por isso. Laura, por outro lado, sentia-se estranhamente conectada a Daniel. A cada palavra dele, a imagem de seu irmão gêmeo perdido, também chamado Daniel, se fazia mais presente em sua mente.
Ela não conseguia afastar a sensação de que o destino havia colocado aquele homem em seu caminho por um motivo especial. Mas ainda não sabia o quão profundo esse motivo seria. Quando finalmente chegaram à casa de Laura, ela o acolheu com um caloroso bem-vindo. Para Daniel, entrar em uma casa após tanto tempo vivendo nas ruas era uma experiência surreal. Ele olhou em volta, absorvendo cada detalhe com uma mistura de admiração e descrença. Para ele, aquele momento parecia mais um sonho do que realidade. Se você está achando essa história emocionante até agora, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário sobre o que você faria no lugar de Laura. Isso ajuda a manter essas histórias inspiradoras vivas. Dentro da casa aquecida de Laura, Daniel sentiu como se estivesse em um mundo completamente diferente. Era difícil para ele acreditar que, poucas horas antes, estava deitado na neve, esperando pela morte. Agora, ele estava em um lugar seguro, com alguém que se importava com ele. Laura, percebendo a expressão de admiração no rosto de Daniel, disse que iria buscar roupas e toalhas para ele. Sinta-se à vontade para tomar um banho quente enquanto eu preparo o jantar, sugeriu ela, com um sorriso encorajador. Daniel seguiu Laura pela casa, ainda incrédulo diante de tanta bondade. Quando entrou no banheiro, viu-se refletido no espelho e quase não se reconheceu. A barba espessa e suja, o cabelo desgrenhado, as roupas rasgadas e maltrapilhas. Era como se estivesse vendo outra pessoa, uma sombra do que ele poderia ter sido. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que aquela poderia ser a chance de começar de novo, de deixar para trás o desespero que havia marcado seus anos nas ruas. Enquanto Daniel tomava banho, Laura começou a preparar uma sopa quente na cozinha. Ela se sentia incrivelmente feliz por estar ajudando alguém de forma tão direta. Ajudar os necessitados sempre fez parte de sua vida, mas acolher alguém em sua própria casa era uma experiência nova. Ela se perguntava quem realmente era Daniel e o que o havia levado a essa situação. Mas, acima de tudo, havia algo que ela não conseguia ignorar, a sensação de que já o conhecia, de que aquele encontro era, de alguma forma, predestinado. Ao sair do banho, Daniel se olhou no espelho novamente. Desta vez, sentiu-se diferente. A água quente havia removido a sujeira que o cobria, e ele agora se via como um homem limpo, um homem com uma segunda chance. Ele vestiu as roupas que Laura havia lhe dado, ainda impressionado com o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Quando saiu do banheiro, estava pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir, mas não estava preparado para o que aconteceu em seguida. Daniel desceu as escadas em direção à cozinha, onde o cheiro da sopa de Laura enchia o ar com um aroma acolhedor. Ao entrar na cozinha, ele viu Laura terminando de arrumar a mesa e sentiu uma onda de gratidão avassaladora. Nunca em seus anos de sofrimento nas ruas, ele imaginou que teria uma oportunidade como aquela. No entanto, o que mais o surpreendeu não foi a gentileza de Laura, mas a reação dela ao vê-lo. Ao vê-lo entrar na cozinha, Laura paralisou. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. O homem que estava à sua frente, agora limpo e vestido, parecia completamente diferente daquele que havia encontrado na rua. Mas não era só isso, e ele parecia incrivelmente familiar. Quando seus olhos se encontraram, algo dentro dela se partiu. Daniel, sussurrou ela, com a voz embargada de emoção. Daniel, confuso, olhou para Laura, sem entender por que ela estava tão emocionada. Laura, ele perguntou, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que sua mente confusa lhe apresentava. Nesse momento, flashes de memória começaram a inundar sua mente, trazendo de volta imagens de uma vida que ele havia esquecido. Ele começou a se lembrar de sua infância, de sua família, e, mais importante, de sua irmã gêmea, Laura. Laura, agora chorando, correu até ele e o abraçou com força. Eu sabia! Eu sabia que você estava vivo, ela exclamou entre lágrimas. Daniel, ainda atordoado, sentiu uma onda de emoções avassaladoras tomar conta de si. Ele havia finalmente encontrado sua irmã, e o que começou como um ato de caridade se transformou no reencontro mais inesperado de suas vidas. Sentados à mesa, Laura e Daniel ainda tentavam processar o que havia acabado de acontecer. Enquanto a sopa esfriava em seus pratos, as palavras começaram a fluir.
Daniel, agora lembrando-se de quem realmente era, começou a contar sua história. Ele descreveu como, após o acidente de ônibus, ele havia acordado desorientado em uma floresta coberta de neve, sem memória de quem era ou de onde vinha. Vagou por dias, até ser encontrado por um grupo de sem-teto que o acolheu e o batizou de Toby, já que ele não lembrava seu verdadeiro nome. Daniel falou sobre os anos de incerteza e sofrimento nas ruas, movendo-se de cidade em cidade, tentando sobreviver. Ele havia perdido a esperança de encontrar qualquer coisa parecida com uma vida normal. As noites frias, a fome constante e a sensação de abandono haviam se tornado sua realidade. Mas, mesmo nesses momentos sombrios, havia algo dentro dele que o impedia de desistir completamente, uma centelha de vida que o manteve caminhando, mesmo quando tudo parecia perdido. Laura ouviu tudo com lágrimas nos olhos, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Ela não conseguia acreditar que seu irmão gêmeo havia passado por tanto sofrimento enquanto ela e sua família acreditavam que ele estava morto. Mas, ao mesmo tempo, estava incrivelmente grata por ele estar ali, diante dela, vivo. Eu sempre soube, disse ela, segurando a mão de Daniel. Eu sempre senti que você estava vivo em algum lugar. Se essa revelação tocou você, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Ainda temos muito a compartilhar nesta história emocionante. Enquanto conversavam, Daniel começou a se lembrar mais claramente de sua vida antes do acidente. Ele lembrou-se de sua infância com Laura, dos momentos felizes que compartilharam, e do quanto ele amava sua família. A memória de seus pais também voltou, e ele sentiu uma dor profunda ao pensar no sofrimento que eles devem ter passado durante os anos em que ele esteve desaparecido. Mas, apesar de toda a dor, havia também um sentimento renovado de esperança. Ele estava pronto para começar de novo, ao lado de sua família. Na manhã seguinte, Laura acordou com um som suave de passos vindo do andar de baixo. Por um momento, ela pensou que tudo não passará de um sonho, mas ao descer as escadas e ver Daniel na cozinha, preparando o café, a realidade a atingiu com força. Seu irmão estava realmente ali, vivo, e estava tentando se readaptar a uma vida que havia esquecido. O simples ato de vê-lo ali, na cozinha de sua casa, trouxe uma sensação de normalidade que Laura há muito não sentia. Daniel, por sua vez, estava experimentando uma mistura de emoções. Estar em uma casa novamente, sentir o calor, a segurança, e a presença de sua irmã ao seu lado, era quase avassalador. Cada canto da casa parecia carregado de memórias, algumas ainda nebulosas, mas todas começando a fazer sentido. Ele olhou ao redor, tentando se familiarizar com o que havia sido perdido por tanto tempo. Sentiu um profundo senso de gratidão por ter sido acolhido por Laura, e por estar redescobrindo o que era ter uma família. Enquanto tomavam café, Laura começou a falar sobre os últimos 7 anos, tentando preencher as lacunas na memória de Daniel. Ela contou sobre como seus pais haviam se esforçado para encontrá-lo, como eles nunca haviam desistido, apesar de finalmente aceitarem que ele poderia nunca mais voltar. Laura também compartilhou sobre sua própria vida, sobre como ela havia se envolvido em trabalho voluntário e como isso havia se tornado sua missão. A cada palavra, Daniel sentia as peças de seu passado se encaixando, reconstruindo a identidade que ele havia perdido. Para Laura, ter Daniel de volta era como recuperar uma parte dela mesma que havia sido arrancada. O vínculo entre eles, que sempre fora forte, agora parecia ainda mais indestrutível. Ela sabia que a jornada de recuperação de Daniel seria longa, mas estava determinada a apoiá-lo em cada passo. Juntos, começaram a planejar o próximo passo, o reencontro de Daniel com seus pais, algo que ambos sabiam que seria um dos momentos mais emocionantes de suas vidas. Naquela noite, após um dia repleto de emoções e revelações, Daniel decidiu tomar outro banho. Ele queria limpar não apenas o corpo, mas também a alma, como se a água quente pudesse lavar os anos de sofrimento e dor. Enquanto a água caía sobre ele, Daniel sentiu uma espécie de renovação. Ele estava prestes a reencontrar seus pais, e queria estar pronto, tanto física quanto emocionalmente, para esse momento. A cada gota de água que deslizava por sua pele, ele se sentia um pouco mais como o Daniel que havia sido antes do acidente. Laura, por outro lado, estava na cozinha,
tentando se concentrar em preparar o jantar, mas sua mente estava a mil. Ela pensava no quanto Daniel havia mudado em tão pouco tempo, e no quanto ele havia resistido ao longo dos anos. O que mais impressionava era como, mesmo após tanto tempo nas ruas, ele ainda mantinha uma gentileza e uma bondade que pareciam inabaláveis. Ela sabia que a jornada de Daniel para recuperar sua vida ainda estava apenas começando, mas já podia ver o homem forte e resiliente que ele se tornará. Quando Daniel saiu do banho, vestindo roupas limpas e com o rosto barbeado, Laura mal conseguiu conter a emoção. Ele parecia uma nova pessoa, ou melhor, parecia o irmão que ela sempre conheceu, mas com um ar de maturidade e sabedoria adquirida através de suas duras experiências. Você está incrível, disse ela, com um sorriso emocionado. Daniel sorriu de volta, sentindo-se mais confiante e mais preparado para o que estava por vir. Eles se sentaram para jantar, e o clima era de tranquilidade e expectativa. Sabiam que o próximo passo seria o mais difícil, mas também o mais importante. Laura não conseguia parar de pensar em como seus pais reagiriam ao ver Daniel, e Daniel, por sua vez, estava ansioso para reencontrar a família que ele tanto amava, mas que havia perdido por tanto tempo. Eles terminaram o jantar em silêncio, ambos imersos em seus próprios pensamentos, mas com a certeza de que estavam prestes a viver um dos momentos mais significativos de suas vidas. No dia seguinte, Laura e Daniel estavam prontos para a jornada emocional que os esperava. Laura havia avisado seus pais de que tinha uma surpresa para eles, mas não entrou em detalhes. Marta e Roberto estavam curiosos, mas nunca poderiam ter imaginado o que os aguardava. Quando chegaram à casa dos pais, Laura se sentiu nervosa, mas também cheia de esperança. Ela sabia que esse seria um momento que sua família jamais esqueceria. Daniel estava igualmente nervoso, mas sentia uma estranha paz interior. Ele havia passado a noite revivendo memórias e preparando-se mentalmente para o reencontro. A casa de seus pais, que ele havia esquecido, agora estava diante dele, trazendo à tona uma enxurrada de emoções. Laura entrou primeiro, abraçando seus pais e trocando algumas palavras antes de pedir que fechassem os olhos. Marta e Roberto, curiosos, fizeram o que ela pediu, e Daniel, com o coração acelerado, entrou na sala. Agora, podem abrir os olhos, disse Laura, com a voz trêmula. Quando Marta e Roberto abriram os olhos e viram Daniel diante deles, suas reações foram de puro choque. Daniel, exclamou Marta, levando as mãos à boca, enquanto as lágrimas começavam a escorrer por seu rosto. Roberto, igualmente emocionado, mal conseguia acreditar no que via. Eles correram para abraçar o filho que acreditavam ter perdido para sempre. O reencontro foi marcado por muitas lágrimas, abraços apertados e palavras de amor. Marta não parava de acariciar o rosto de Daniel, como se quisesse se certificar de que ele era real. Roberto o abraçou com tanta força que parecia querer compensar os anos de ausência em um único gesto. Para Daniel, aquele momento era a culminação de sua jornada de volta para casa. Ele estava finalmente onde pertencia, cercado pelas pessoas que o amavam e que nunca haviam desistido de procurá-lo. Este é o poder do amor e da esperança. Se você está sentindo essa emoção, deixe seu comentário e compartilhe essa história com alguém que precisa de um pouco de inspiração hoje. Enquanto o reencontro se desenrolava, Daniel começou a perceber que, embora estivesse fisicamente presente, ainda havia muito a descobrir sobre si mesmo e sobre o que havia acontecido durante os anos que esteve desaparecido. Ele sentia que partes de sua memória ainda estavam bloqueadas, e sabia que precisaria de ajuda para recuperar tudo o que havia perdido. Sua família, por outro lado, estava mais do que disposta a apoiá-lo em cada passo dessa jornada. Durante os dias que se seguiram, Marta e Roberto compartilharam histórias de quando Daniel e Laura eram crianças, tentando trazer à tona lembranças que pudessem ajudar na recuperação da memória de Daniel. Eles falaram sobre as viagens que fizeram, as aventuras que compartilharam, e sobre o quão próximos Daniel e Laura sempre foram. A cada história, Daniel sentia que estava redescobrindo um pedaço de si mesmo, um pedaço que havia sido enterrado sob os anos de amnésia e sofrimento. No entanto, Daniel também sabia que havia perguntas que ainda precisavam de respostas. Como ele havia sobrevivido ao acidente? Como ele foi parar tão longe de casa?
E o que havia acontecido durante os primeiros meses após o acidente, dos quais ele não tinha nenhuma lembrança? Essas perguntas o atormentavam, mas ele sabia que com o apoio de sua família, conseguiria encontrar as respostas, e eventualmente, alcançar a paz interior. Enquanto explorava essas questões com a ajuda de terapeutas, Daniel começou a perceber que sua história era uma de sobrevivência, resiliência e, acima de tudo, amor. Ele havia sobrevivido contra todas as probabilidades, e agora estava determinado a usar essa experiência para ajudar outros que estavam na mesma situação em que ele esteve. Com o tempo, ele começou a planejar, junto com Laura, maneiras de devolver à comunidade que o acolheu e de ajudar outros sem teto a encontrar uma segunda chance, assim como ele havia encontrado. O tempo passou, e o reencontro de Daniel com sua família começou a se tornar menos sobre a dor do passado e mais sobre a construção de um futuro juntos. Eles passaram a fazer mais coisas como uma família, desde simples refeições juntos até longas conversas sobre o que cada um havia aprendido durante os anos de separação. Marta e Roberto começaram a ver Daniel não apenas como o filho que haviam perdido, mas como um homem que havia superado obstáculos inimagináveis para voltar para eles. Uma das experiências mais emocionantes foi quando toda a família decidiu visitar o local onde o acidente aconteceu. Foi uma jornada difícil, mas necessária. Ao retornar ao local, Daniel sentiu uma onda de emoções. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo o impacto de estar de volta ao lugar onde tudo mudou. Seus pais e Laura o acompanharam, oferecendo suporte silencioso, mas poderoso. Durante essa visita, Daniel conseguiu encontrar um fechamento. Ele fez uma oração em memória dos que perderam a vida no acidente e agradeceu por ter sobrevivido. O momento foi catártico para todos, especialmente para Daniel, que finalmente sentiu que poderia deixar o passado para trás e seguir em frente. Ele voltou daquela viagem sentindo-se mais leve, mais em paz consigo mesmo e com o que havia acontecido. Ao retornarem para casa, a família sentiu uma renovação de espírito. Eles haviam enfrentado a dor juntos, e agora, estavam prontos para enfrentar o futuro com a mesma união e força. A experiência reforçou o vínculo entre eles, e Daniel sentiu que, apesar de tudo, ele estava onde deveria estar, ao lado de sua família, pronto para criar novas memórias e aproveitar a segunda chance que a vida lhe deu. Com o tempo, Daniel começou a se reintegrar na sociedade. Ele retomou seus estudos de enfermagem, determinado a concluir o que havia começado antes do acidente. A experiência de viver nas ruas e enfrentar tantas adversidades lhe deu uma nova perspectiva sobre a vida e sobre o que significa ajudar os outros. Agora, mais do que nunca, ele queria usar suas habilidades para fazer a diferença na vida das pessoas, especialmente daqueles que, como ele, foram marginalizados e esquecidos pela sociedade. Ao mesmo tempo, Daniel começou a se envolver em projetos sociais, trabalhando ao lado de Laura em programas para ajudar pessoas em situação de rua. Eles criaram um abrigo em sua cidade, onde podiam oferecer não apenas um lugar para dormir e comida quente, mas também apoio psicológico e oportunidades de reintegração para aqueles que desejavam mudar suas vidas. O abrigo se tornou um refúgio para muitos, e Daniel encontrou grande satisfação em ver o impacto positivo que estava tendo na vida dos outros. A jornada de recuperação de Daniel foi longa e cheia de desafios, mas ele nunca esteve sozinho. Com o apoio de sua família, ele foi capaz de reconstruir sua vida e encontrar um novo propósito. Ele sabia que as cicatrizes do passado nunca desapareceriam completamente, mas também sabia que elas faziam parte de quem ele era. Cada dificuldade que ele superou, cada lição que aprendeu, o tornaram mais forte e mais determinado a viver uma vida cheia de significado. A história de Daniel não era apenas sobre sobrevivência, era sobre resiliência, amor e a capacidade de encontrar a luz mesmo nos momentos mais sombrios. E com cada passo que dava em sua nova vida, ele se sentia mais conectado com sua família e mais grato pela segunda chance que havia recebido. Se você acredita no poder da resiliência e no valor da família, clique em curtir e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Vamos espalhar essa inspiração. Agora, plenamente reintegrado à sua família e à sociedade, Daniel decidiu dedicar sua vida a ajudar os outros, especialmente aqueles que, como ele, haviam vivido nas ruas. Ele e Laura continuaram a expandir o abrigo que haviam fundado, transformando-o em uma verdadeira rede de suporte para os sem-teto.
Eles conseguiram doações e apoio de várias organizações, o que lhes permitiu não apenas aumentar a capacidade do abrigo, mas também oferecer programas de treinamento e reabilitação para os residentes. O abrigo, que começou como um pequeno refúgio, agora podia acolher até 700 pessoas durante os meses mais frios do ano. Daniel trabalhou incansavelmente para garantir que ninguém precisasse enfrentar o inverno nas ruas, como ele havia feito por tantos anos. Ele sabia, por experiência própria, o quanto era devastador viver sem um lugar seguro, e estava determinado a fazer tudo o que podia para mudar essa realidade para o maior número de pessoas possível. A nova missão de Daniel não apenas trouxe alívio para os necessitados, mas também uniu ainda mais sua família. Marta e Roberto se envolveram nas atividades do abrigo, ajudando a organizar eventos de arrecadação de fundos e a cuidar dos residentes. Para eles, ver Daniel florescer em seu novo papel foi a maior recompensa que poderiam imaginar. Eles estavam incrivelmente orgulhosos do filho que, apesar de tudo, havia encontrado forças para se reerguer e fazer a diferença na vida dos outros. Com o tempo, o abrigo de Daniel e Laura se tornou um símbolo de esperança na comunidade. Pessoas de todos os cantos vinham para oferecer seu apoio e aprender com a história inspiradora de Daniel. E enquanto o inverno chegava mais uma vez, Daniel sabia que, desta vez, ele estava do lado certo da luta, e não mais como uma vítima do frio, mas como alguém que, com amor e dedicação, estava ajudando outros a encontrar calor, esperança e uma nova chance na vida. Para continuar acompanhando histórias como essa, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos na próxima história inspiradora.